Idade ideal para se colocar o seu filho na escola. Vamos comigo, que é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Faz tempo que eu tô querendo fazer esse vídeo e eu já gravei umas 3 vezes e deletei. E agora eu decidi que vou gravar e vai ir do jeito que foi. Então, por que eu quis trocar nesse assunto? E por que foi um assunto que eu me senti assim tão desconfortável em falar e expressar a minha posição sobre isso, né? Esse tema veio porque na internet eu vi uma influenciadora com recorte, a Ivana, eu acho que vocês devem conhecer, né? Falando sobre a questão, né, que a partir de 4 anos, a criança, né, a questão antes disso não é bom, 4 anos, e eu não tenho nada, na verdade, a retrucar. Eu só estou dizendo aqui a questão da inspiração e qual é a minha posição diante disso. Então, vamos lá. Eu quero deixar alguns contextos que é super importante para a gente colocar aqui. Hoje em dia, há alguns anos, na verdade, já as famílias tem alguns movimentos que aconteceram. Primeiro, vamos puxar lá agora, gente. Aula de geografia, lembra? Êxodo rural. Então, a gente tem o êxodo rural. A primeira coisa, então as pessoas saíram do campo para a cidade, tá? E essa mudança já é uma mudança muito importante dentro de uma estrutura familiar. Por quê? Porque quando você sai do campo, aonde você tem o seu sítio, né, onde a família tem, mesmo que cultive vendo aquilo, a família ela faz parte, na verdade, de tudo para que essa empresa funcione, que é o sítio que eles têm, tá? Então, quando você sai desse contexto rural e vai para uma cidade, né? Você vai para a cidade, você faz o êxodo para a cidade, a sua vida ela já vai mudar, porque já não tem como todo mundo trabalhar na casa, porque assim, a casa ela não necessita de tantas mãos para que ela se organize, para que ela produza. A nossa casa, ela não dá dinheiro, ela só dá despesa, né? Então assim, não é um lugar de sustento que se tem. Então as pessoas precisam sair para trabalhar, porque afinal de contas todo mundo precisa comer, né? Vocês podem reclamar o quanto for desse mundo capitalista, e se é isso que vai, porque a desigualdade, porque, cara, é o que é. Se você tá dodói, sinto muito. A gente tem que olhar o que é a realidade, tá? Então, nós precisamos, né, para que haja a nossa família tenha uma dignidade e uma sobrevivência, precisamos trabalhar, tá? E quando eu falo precisamos, eu não tô falando da mulher, tô falando o homem, minimamente, ele precisava sair para trabalhar, então não se ficava mais centrado na família, no núcleo familiar, no sentido da propriedade familiar. Porque a propriedade familiar não dá mais dinheiro, ela não produz nada. Esse homem, ele sai para trabalhar. A mulher, ficando em casa, não quer dizer que ela não trabalhava. Isso quer dizer que ela fazia serviços cuja finalidade poderiam ser executadas no próprio lugar onde ela está, né? E assim, ficava com o filho, ok? Em muitos casos também, essa mulher que saiu, né, do campo e foi para a cidade, ela precisaria também trabalhar igual o marido, fora de casa, não dentro de casa. Então a gente já tem esse aspecto. Outro aspecto que a questão da modernidade ela vai acontecer. Calma. Voltando para a questão do êxodo rural, quando você está numa cidade, você tem um custo de vida muito maior, né? O seu acesso às coisas é maior do mesmo jeito que o seu gasto também é maior. Então, a sua vida muda diferente do jeito quando você morava no campo. Então, temos aí já uma linha. Agora, vamos voltar. Segundo aspecto que se tem com relação a mudança de estrutura, da dinâmica familiar, na verdade. As pessoas estão tendo menos filhos.
Então, se eu não me engano, a média de filhos por casal, eu acredito que é 1,5, 2. 1,5, Amandé, você tem metade de um filho, mas a média é mais ou menos isso, da quantidade de filhos que cada casal se tem. E isso já faz alguns anos, não é coisa de 10 anos. Já se faz alguns anos que se tem esse formato, tá bom? De poucos filhos dentro desse núcleo familiar. Então, temos a questão do êxodo rural, a família, a casa não é o que dá o lucro, não é o que faz dinheiro, porque lá você não consegue fazer dinheiro dentro de casa, porque você não consegue plantar, você não consegue matar um bicho, você não consegue fazer nada disso, então você vai ter que sair para trabalhar. O custo de vida é mais caro, então é bem provável que a sua mulher também tenha que sair para trabalhar, ou caso ela consiga fazer algo dentro de casa, mas ela vai ter que fazer algo de trabalhar, né? E aí a gente tem uma diminuição na quantidade de filhos que se tem. Então é muito comum eu vejo isso no consultório, as famílias com 1, 2 filhos. As famílias que eu atendo, em média, tem 2 filhos. Então, você tem 2 crianças, ok? Então, tá. Outro aspecto. A escola é algo que já está na sociedade, né? Pelo menos, eu acredito, na sociedade ocidental, isso é um fato, uns 200 anos, mais ou menos assim, que a escola faz parte do desenvolvimento do ser humano, escola no formato escola, tá? Não tutor, escola. Eu acredito que deve ser mais ou menos isso no ocidental. Na oriental, eu sinceramente não sei dizer, eu sei que no Japão eu acho que sim, né? Tem há muitos anos escola, mas eu não sei dizer. Vamos dizer na sociedade ocidental, que é a nossa, né? Isso já tem como regra uns 200 anos escola no formato que a gente conhece agora. Então, há 200 anos, faz parte da vida de uma pessoa ir para a escola. Isso não quer dizer que todo mundo vai se tornar um acadêmico, isso não quer dizer que todo mundo que vai para a escola vá se sair bem da escola ou vai gostar da escola, tá? Mas isso é um fato. O mínimo para você hoje ter uma dignidade é você ter feito os seus estudos, tá? Então, mais uma questão aí. Então, isso já faz parte do desenvolvimento humano, você ir para a escola. Não quer dizer que se você não for, você não vai se desenvolver, porque aí você vai ter que arranjar outras coisas. Bom, como eu falei, que aí a gente tem o êxodo rural, com isso o aumento do custo de vida, com isso as pessoas adultas da casa precisarem trabalhar fora de casa, a diminuição da quantidade de filhos que se tem e a escola fazendo há pelo menos 200 anos parte do desenvolvimento humano, né? E eu estou aqui há 8 minutos falando sobre isso. E assim, não gostou? Passa para o próximo ou coloca em 2 e segue. Eu quero que vocês entendam o meu raciocínio, né? Eu não gosto de falar as coisas e me posicionar só porque na minha cabeça isso é legal. Precisa ter um embasamento histórico, isso precisa ter um porquê que as coisas elas acontecem do jeito que acontecem. Bom, então vamos lá. Nós temos, na verdade, várias coisas que foram acontecendo e mudando. E quanto maior a cidade, mais dificuldade se tem, né, de várias coisas, porque aí nós temos as pessoas que saíram do campo para a cidade e a gente tem as pessoas que saíram da cidade pequena para a cidade grande. E o que acontece muito, já há alguns anos, vamos pensar aí pelo menos acho que uns 30 anos mais ou menos, são essas pessoas que saíram das cidades pequenas e foram para cidades grandes não terem familiares próximos. Provavelmente deve acontecer isso na sua casa. Não pode ser com você, mas aconteceu com a sua mãe. De não ter parentes próximos. Ou você mesma, não tem gente próxima. E
como é uma realidade as pessoas terem menos filhos, provavelmente você, além de não ter parente próximo, tem pouca gente na sua família. Pouca gente com quem contar, com quem interagir. Então, temos isso, tá? E aí, para piorar o assunto, tá? Tem outra questão. O fato, né, de viver numa cidade grande, né, numa cidade de médio porte, né, uma cidade de médio para cima. As crianças, elas não têm contato com muitas coisas. Então, dentro da nossa casa, mesmo que você seja animadora de festa, meu amor, tá bom? Mesmo que você seja dessa forma, que a criança brinque, que você leve, né, talvez num parquinho, não é a mesma coisa do que na minha época, que já não era bom, porque eu sou cria de cidade grande. Grande não, é uma metrópole, é uma megalópole. São Paulo não é mais uma cidade, né? Ela já transcendeu esse nível. E não é um elogio, é uma constatação. Dentro disso tudo, né, o desenvolvimento da criança, ele vai ficando com alguns gaps, justamente porque não brinca mais na rua, porque não faz muitas coisas que antes se fazia. E, a não ser que você consiga realmente fazer essas coisas, estruturar isso de uma forma que vai ser artificial, que não vai ser natural, porque vai ser artificial, e não tá errado por ser artificial, é só que não é igual no percurso natural de brincadeiras, né, de brincar na rua, que você tá no seu sítio, a criança tá brincando, já com 5 irmãos que ela tem, mais os 3 primos que veio da onde, não é mais assim a nossa vida não é desse jeito, pode ser para algumas pessoas, mas assim, eu não posso, justamente, esse pouquinho de uma possibilidade acreditar que é uma probabilidade. Então, a probabilidade dos gaps acontecerem é muitas probabilidades muito maiores, né? Que vão ficando. E eu tô falando isso de observação, né? Uma coisa empírica de observação de consultório. Temos mais essa questão aí, tá? Então, é difícil, dentro desse cenário todo, imaginar que há possibilidade, né, de sozinha, você com uma criança só, colocá-la somente com 4 anos na escola. Tem algumas coisas que acontecem diante disso, tá? A primeira, você acreditar que só pode ter filho se você tiver esses 4 anos de tempo disponível. Então, aí você vai impedir a sua maternidade. Porque, afinal de contas, faz o cálculo. Como é que faz? Uma família, hoje, numa família, né, para que a vida fique um pouco mais confortável, a mulher trabalha, porque provavelmente se o homem trabalhar, a vida vai ser muito apertada. E tem famílias que, se o pai não se só o pai trabalha, não é que a vida vai ficar muito apertada, é que vai ficar num nível muito complicado. Não tô falando nem só de um pouco mais confortável. Confortável que eu tô falando, gente, não é viagem pra Disney 3 vezes por ano, tá? Confortável é ter a dignidade de conseguir pagar a sua casa, né? Conseguir ir no mercado comprar uma refeição, fazer uma compra de mercado, e não é livre, assim. Eu estou falando de viver ajustado, mas com um pouco com dignidade, entendeu? Para ter dignidade na nossa vida, os dois precisam. Porque a maioria mora em cidade grande, média ou grande, e é uma fortuna para viver. E eu não tô falando nem porque você mandou o guri pra escola. É porque é caro o remédio, é caro o mercado, é caro tudo. É caro, o custo de vida é alto, entendeu? E aí, você faz esse cálculo e fala assim, tá, então pra eu ter filho eu tenho que ficar 4 anos sem trabalhar. Porque, né, antes dos 4 anos a criança não tem linguagem o suficiente expressiva, ela não tem isso, ela não tem aquilo, a melhor coisa é ela ficar com a mãe, com os pais na casa dela, porque ela vai se sentir
amada, por isso que ela chora pra ir pra escola, porque ela tá cheia de gente estranha, blá, 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 blá. Não, isso não há mentira nessa fala, nenhuma, tá? Bom, vamos lá. Você faz esse cálculo, você fala, cara, não tem como ter filho. Ou não tem como ter mais de um filho. Porque minha mãe não mora aqui. Bom, e se minha mãe mora, se sua mãe é uma mãe mais jovem, trabalha. E ela não consegue te ajudar a ficar com seu filho. E não tem, porque não é obrigação dela, inclusive. E aí, você fala, não tem como, porque eu tenho que ficar 4 anos. Então eu tenho que fazer uma reserva pra ficar 4 anos sem trabalhar, porque é o ideal, porque se eu colocar antes, meu filho na escola vai dar ruim, porque ele vai ficar sem mim, não vai dar certo. Então aí você fala assim, bom, então eu acho que só dá realmente pra ter um filho. 2 no máximo. E aí você impede essa questão da maternidade, porque fica uma questão muito mais material para se ter filhos do que o ciclo da vida natural. Você tenha quantos filhos você quiser, não sou eu que vou pagar suas contas. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando dos impeditivos que a gente vai colocando na nossa cabeça de acordo com o que as pessoas vão falando. E é claro, não está errado isso. Isso seria o cenário. Isso é um bom cenário, né? O melhor, talvez? Sim. Eu queria, talvez, saber como é que quem conseguiu ficar até os 4 anos, né, e conseguiu preencher tudo aquilo que precisava preencher, não tendo mais nenhum outro filho e pouco contato com outras crianças, como é que vai ser essa criança indo pra lá? Eu não tô falando que ela vai ser um Mowgli da vida, menino lobo, não é isso, não é mesmo. Mas você vai precisar preencher todos esses gaps que, querendo ou não, a escola meio que tá preparada pra isso, tá? Que os meninos, as crianças de cidade média e cidade grande, não tem essa possibilidade de correr, de brincar, de fazer um monte de coisa. Não tem, tá? Mesmo que você leve na natação, não é a mesma coisa. Não é sobre isso que a gente tá falando. Bom, aí, isso não tem que ser impedir. Porque você não vai poder... Não, mas eu não posso. Se eu tiver filho, eu vou ter que colocar eles na escola. Cedo. E você vai ser uma mãe ruim por causa disso? E você vai deixar de ter filho por causa disso? Você vai deixar de ter a família, né? Dentro daquilo que você e seu marido estão planejando, porque você tem que ficar 4 anos sem trabalhar para você poder ficar com seu filho, porque antes disso vai ser muito ruim pro desenvolvimento dele. E aí você não quer fazer mal pro seu filho. Então você deixa de ter filho. É isso que tá acontecendo. E não é por causa do discurso dela não, tá? Porque esse é o pensamento já faz muito tempo. Você tem que... de novo, você tem que ter a quantidade de filhos que você acha que você tem que ter. Não sou eu que vou mandar quantos filhos você tem. Mas é muito complicado ter essa visão. Tenha filhos. Tenha filhos. E se precisar colocar na escolinha, ótimo, porque isso ajuda. Não é para socialização só, tá? A criança, ela aprende, né, com a hierarquia maior e com os pares. Quando você tem mais filhos, fica mais fácil esses pares. Quando você não tem, você vai ter essa dificuldade, né? Que a experiência traz, porque senão fica muito teórico quando você tá com a criança. Então, para que isso aconteça de uma forma boa, né? Você vai o tempo inteiro ter que estar com mais crianças, né? Se isso é uma coisa que você consegue fazer, ótimo.
O que não dá é para fazer esse recorte, né, e colocar, porque essa questão, a gente não mora perto de ninguém, a gente não tem sobrinhos, a gente não tem primos que têm filhos pequenos, a cidade é difícil de locomoção e de um monte de coisa, e você ainda vai ter que ficar com a criança em casa o dia inteiro, porque você não pode colocar porque vai fazer mal pra ela. E eu não tô falando que você vai ficar maluca, que você vai odiar ficar com a criança em casa. Não é isso não. Não é mesmo, eu não acho que ai, não, é sufocante ficar com... Não acho. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Eu não acho que é sufocante ficar com o filho dentro de casa, que você vai ser menos mulher, e que assim, ai, só ser mãe. Não é esse. Muito pelo contrário, é uma grandeza ser mãe. Na verdade, usar essa expressão só ser mãe é terrível. Não, eu não quero que meu filho saiba, ache que a vida é só ser mãe. Gente, criar um ser humano é a coisa mais maravilhosa do mundo, você desenvolver ele. É surreal, porque é a maior, a criação mais perfeita que existe é o ser humano. Então, é um privilégio isso, é um privilégio. Entendeu? Você vê o seu filho, isso é um privilégio. Porém, não quer dizer que vai sair dentro desses trâmites. Então, não deixe, porque você vai precisar conhecer muitas coisas. Hoje as crianças, essas faltas de brincar, de brincar na rua, de ter contato com muitas crianças, de ter muitos irmãos, isso faz falta, gente. Isso faz falta. Na hora que a gente tá lá na criança, no processo no final da pré-alfabetização para a alfabetização, a gente vai pegando os gaps que ficaram. Nossa, Amanda, lá é meu povo, caçamba. Sim. E não tô falando, tem criança que ficou desde sempre na escola, não é só isso, né? A gente não pode colocar também como uma causa única. Mas vocês precisam entender que dentro da escola há uma programação que estuda a criança e tudo aquilo que ela necessita para fazer, né? E a quantidade de vezes que ela vai precisar fazer, não numa coisa muito mecânica, tá? Não é disso que eu estou querendo dizer. Mas isso existe, então isso vai ser um grande auxílio para você que vive nessa condição, entendeu? E quando você tiver com seu filho, né, que você consiga, o tempo que você conseguir ficar com ele, né, que você consiga ensiná-lo os seus valores, né, que você eduque ele, que ele tenha a educação que você quer que ele tenha. Porque para quem vive dentro desse formato de vida, não tem outro. Não tem outra forma de fazer. O fato de não ter mais filhos, isso dificulta um pouco quando a gente está educando uma criança. Porque lidar com os pares, né? A gente não brinca do mesmo jeito que uma criança brinca. A gente não discute com uma criança do mesmo jeito que outra criança da mesma idade ou idade próxima vai discutir. Ela não se defende do mesmo jeito da gente do que ela se defende de uma outra criança. As habilidades que a gente ensina para ela vai treinar e generalizar com outros pares. Então, o que eu vejo da questão da gente, às vezes, ter que colocar a criança antes dos 4 anos é justamente porque a gente não tem mais filhos. Então, por isso, tenha mais filhos. Não fique... Tenha mais filhos. Nossa, mano, mas a despesa aumenta mais. Então, gente, filho dá despesa, é lógico. Eles geram boleto. Eles vão começar a pagar boleto. O nosso esforço arda que eles parem de gerar boleto e comecem a pagar os deles, né? Mas esse esforço árduo, né, que a gente vai fazendo para que as crianças tenham uma condição de vida melhor, né? Isso é excelente, é muito bom, mas quanto mais filhos se tem, e isso é nítido nas famílias que são famílias grandes, o trabalho ele diminui, parece que aumenta, né?
mas ele diminui em muitos aspectos, porque existe uma que você vai pegando prática. Quanto mais você faz, mais você sabe fazer. E melhor você vai fazendo. Então você vai pegando mais prática em desenvolver as crianças, em fazer as coisas. Elas vão se interagindo, elas com elas mesmas brincam. A vida fica mais fácil, entendeu? Com mais filhos. Com um filho equivale a 10. 10 equivale a 1. Pode perguntar para a mãe que tem mais filhos. Pode perguntar. Então, isso, né, o que eu queria justificar e trazer aqui para vocês é essa questão. A vida é muito diferente, né? Ela é muito diferente. Então, não deixe de ter filhos porque você tem que ficar 4 anos com os seus filhos. Continua tendo os filhos e assim, conforme vão tendo as condições, vão colocando eles na escola. A escola, né? E aí pode ser até um vídeo que eu posso fazer depois, vocês deixam aqui nos comentários. Você precisa, na verdade, confiar nessa escola. Do mesmo jeito que você confia quando você leva num psicólogo. Você tem que confiar na pessoa. Ela tem que seguir os valores mais próximos dos seus. Você sabe quais são os seus valores? É isso que precisa ser, porque toda pessoa que vai estar junto com seus filhos, né, elas precisam ter pelo menos algum tipo de coerência dentro daquilo que você, né, se propõe de vida, tá? Então, essa questão das crianças na escola, cara, dentro desse cenário todo, é o que dá pra fazer. É a melhor opção. Ou a menos pior, eu acho que é a melhor opção. Entendeu? Facilita muito. E não no sentido ruim, porque é preguiçoso. É porque facilita. É porque é algo bom, né? Tendo esses critérios de avaliação, sim, é algo bom, te ajuda. Ajuda por quê? Porque é mais um braço. Porque senão a gente fica muito orgulhosa. Se achando muito autossuficiente, que é só a gente. Não é só a gente. Os pais são os principais educadores. Os primeiros e principais educadores. Primeiros e principais, não únicos. E tem momentos e diversos momentos da nossa vida que a gente vai ter que dividir com outras pessoas para que consiga compor essa educação. E isso eu não acho nem um pouco ruim, porque principalmente a minha geração, a geração Z, né, que são os millennials aqui, nós aqui, a maioria aqui, a gente tem um quê, né, de achar que a gente sabe mais e querer fazer muito diferente dos nossos pais, porque a gente tem mais acesso à informação e não sei o que, dá uma soberba muito grande. E essa soberba, ela prejudica demais na hora que a gente tá educando as crianças, entendeu? É muita soberba, precisa ter um pouco de humildade, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer o nosso limite, reconhecer até onde a gente pode ir. Então, conclusão, idade para colocar o filho, né? Quando é possível, né? Assim, como é possível dentro da sua rotina, da sua vida. Saiba que tem algumas questões, justamente por ter poucas crianças, que você vai precisar suprir. Porque se você só tem um filho, é tudo aquilo que eu disse, então às vezes vale a pena sim, porque a escola tem coisas que vão te ajudar no desenvolvimento integral dessa criança. Então assim, uma parte vai ser você e outra parte a escola, aquela parte que não tô falando nem de alfabetização no sentido de aprender a ler e escrever, tá? Porque uma criança pequenininha não é isso que ela vai fazer. Mas essa questão da pré-escola, ela funciona muito bem. Quando você tá com seu filho, você ensinar outras coisas pra ele, ensinar a dormir sozinho, a escovar os dentes, a dobrar o pijama, a recolher os brinquedos, você também ensiná-lo a fazer as atividades de vida diária, a ser gente, né, a ser uma pessoa no mundo, uma pessoa que faz, que é importante pra família, e é importante não só porque ele nasceu e vive,
Isso já é algo importante, mas, gente, não é o mais. Não é só isso que basta, né? Ele precisa perceber que ele faz a diferença na família. Então, fazendo essas pequenas coisas, isso também vai trazendo. Isso vai elevando a autoestima, porque ele vai ter coisas para estimar dentro dele, e ele vê que ele faz parte dessa família, que ele é importante, porque ele é uma peça importante, não só porque ele nasceu, é porque realmente ele está ali, ele colabora com essa família, tá? Ele colabora para que essa família exista e se estruture, tá bem? Era isso que eu queria falar com vocês. Deixa aqui seus comentários, um beijo e até a próxima.